Fala galera, mais uma aula aqui de custos e hoje vamos falar aqui de formação de preços. Essa aula é baseada no capítulo 10 do livro de Contabilidade de Custos, do Silvio Aparecido Crepaldi e do Guilherme Simões Crepaldi. Os objetivos desse capítulo, que é o capítulo Formação de Preço de Venda, são ali explicar a importância de se conhecer e identificar a formação de preço, que é um fator determinante para a sobrevivência da exploração da atividade da empresa, e mostrar a importância de se ter preços compatíveis com o mercado, além de aprender a calcular os custos reais da sua atividade para fazer a gestão estratégica da empresa e trabalhar na identificação de novas oportunidades de mercado e, consequentemente, aumentar a lucratividade. O preço de venda ele influencia o cliente em suas decisões de compra, pois com a concorrência acirrada, as empresas necessitam identificar que estão oferecendo a melhor oferta sem perder a sua lucratividade. O preço adequado de venda de um produto ou de um serviço junto ao mercado depende do equilíbrio entre o preço de mercado e o valor calculado, em função de seus custos e suas despesas. Isso possibilita uma grande diversidade de informações sobre as empresas, que define ali a quem dentro do mercado se dirige o produto com que a empresa se coloca em relação aos produtos ou serviços dos seus concorrentes. Então vamos aqui a algumas considerações sobre o preço de venda. Ele é um dos principais indicadores do valor que uma empresa entrega para seus clientes. Ele é uma expressão do valor monetário dos benefícios que a empresa acredita que seus produtos ou serviços trazem para seus clientes. O que qualquer empresa vende, de fato, é a sua capacidade de agregar valor aos seus clientes, como em toda relação econômica, e os agentes tendem a maximizar os seus recursos escassos, trocando-os pelo máximo de valor que podem obter de seus fornecedores. Dito isso, essa tradução do valor monetário ela é, portanto, fundamental para que as empresas transmitam ali o que se entende estar oferecendo para o seu cliente. O preço é o mais saliente dos componentes do mix de marketing e, se não for devidamente ajustado, põe em risco todos os demais componentes de estratégia de marketing. Então, toda a estratégia de marketing tem que estar associada ali a estratégia de adoção de preços, e de precificação que a empresa se propõe a oferecer aos seus consumidores. Para fixar o preço de venda de sua mercadoria, de forma a assegurar o lucro, é preciso conhecer a importância da formação do preço e da estrutura criteriosa do preço. Então, o preço é o valor que deverá cobrir o custo direto da mercadoria, do produto ou do serviço. Deverá cobrir também as despesas variáveis, as despesas fixas proporcionais e ainda sobrar uma parte ali para a gente ter um lucro líquido adequado, condizente com o risco que a gente está tomando na nossa operação. Para definir o preço de venda de um produto ou de um serviço, o empresário deve considerar dois aspectos. Primeiro, na parte mercadológica, o preço de venda deverá estar próximo ao praticado pelos concorrentes diretos da mesma categoria de produto e qualidade. Além disso, outros fatores influenciam o conhecimento da marca, como o conhecimento da marca, o tempo de mercado, o volume de vendas já conquistado, a agressividade, o market share. Às vezes até a gente poderia colocar ali até questões culturais, sociais, porque tem produtos que vendem mais porque são mais caros, tem itens que são para o mercado de luxo, por exemplo, que um valor menor não vende tão bem quanto um valor maior. E por outro lado, aspectos financeiros, que já é dentro da porteira da empresa, que vai colocar ali o preço de venda que deverá cobrir ali custos diretos da mercadoria, produto e serviço, sendo ali as despesas variáveis e as fixas, e a sobra do lucro líquido. Aí entramos ali nas estratégias de preços. Qualquer um dos diversos métodos para a fixação de preços pode ser empregado por sua empresa dependendo dos objetivos de preço. O preço-alvo do mercado, a posição competitiva, dos custos e das outras considerações.
E aí são 3 principais classes de objetivos de uma estratégia de administração de preços: os objetivos financeiros, mercadológicos e estratégicos. Na parte dos objetivos financeiros, a gente tem que obter o maior ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento, que é a melhor medida para analisar o lucro ali da empresa. O objetivo financeiro do preço também é maximizar o lucro a curto ou a longo prazo, recuperar o investimento feito, encorajar determinado pagamento, seja visto a prazo, né? Às vezes a empresa tem problemas de fluxo de caixa e ela pode, através de uma política de preços, favorecer quem paga à vista, né? Porque daí ela consegue colocar mais dinheiro no caixa e incorre menos em empréstimos para pagar os seus custos. E para gerar vendas ali de forma a obter ganhos de escala, que justamente está alinhado ali também a questão de dar desconto a quanto mais produtos a gente vende, né? Porque daí assim a gente pode girar mais os nossos estoques, e isso pode ser importante principalmente em produtos que têm uma certa um grau de desgaste, né? Ou mesmo um grau ali de problemas se ele ficar muito tempo nos seus estoques. Os objetivos mercadológicos são obter ganhos de market share, ou seja, participação de mercado, quanto que de tudo que é vendido, por exemplo, de refrigerantes, quanto que a minha empresa de refrigerantes vende. Né? Se eu vendo 10%, quer dizer que eu tenho 10% do mercado de refrigerantes. Né? Também tem o objetivo de crescimento rápido de vendas, fazer um preço aderente à imagem que se deseja formar e criar interesse pelo produto. Por fim, os objetivos estratégicos envolvem ali estabilizar o mercado, evitando a entrada de novos concorrentes ou a guerra de preços. Então, esse objetivo, inclusive, ele bate de frente com a questão de maximização de lucro, porque isso a gente vai ver mais na disciplina de economia industrial, porque muitas vezes a empresa vai escolher não maximizar o seu lucro para poder cobrar um preço menor para o seu consumidor e assim não também atrair novos concorrentes. Ou seja, o cara que vai entrar concorrendo com essa empresa vai pensar, puta, mas se eu entrar eu vou ter que cobrar no mínimo R$10 e aqui aquela empresa está cobrando 5 já, que é justamente para colocar uma barreira à entrada nesse concorrente. Também tem como objetivo reduzir a sensibilidade dos clientes ao preço, ser o líder de mercado em termos de preço, manter a lealdade dos canais de distribuição, ser considerado justo pelo cliente e dar sinais ali da concorrência. Então, tudo isso aí podem ser estratégicas que possam manter a empresa numa estrutura de mercado menos competitiva, no caso, né? Porque ela utiliza desses artifícios baseados no preço para proteger o seu mercado de potenciais concorrentes. As estratégias baseadas em custos procuram olhar para dentro da empresa e, a partir do custo mensurado para produzir um determinado produto, é fixado o preço para o cliente. Então, os critérios que são mais utilizados são ali os custos, a demanda e a concorrência. Os critérios de custos envolvem ali os preços baseados no custo, que se referem a qualquer método no qual o custo é utilizado como base de preço para a fixação de um produto ou um serviço. Um método baseado no custo comumente é empregado pelo sistema de preços com base no acréscimo de uma margem sobre o consumo. Nesse tipo de sistema, o custo por unidade de um produto é determinado e depois, por uma porcentagem de custo, ela é acrescentada para chegar ao preço de venda. Embora isso seja um método simples de fácil uso, ele ignora fatores de mercado, como a sensibilidade dos consumidores a preço, preços da concorrência e preço de produtos substitutos. Então a gente tem que usar isso de modo complementar às outras ferramentas para que isso seja realmente eficaz. E um dos critérios mais conhecidos é a fixação do markup. Markup pode ser também traduzido como margem de contribuição.
é um valor acrescido ao custo de um produto para determinar o preço final de venda. Então, você pega o custo do produto, soma um X%. E aqui vale um parênteses que é diferente do lucro da empresa, porque a margem de contribuição é o quanto de lucro cada produto está dando, mas não em relação ao total de despesas e custos que a empresa tem. Se a gente somar todas as margens de contribuição de cada produto e tirar disso as despesas que a empresa tem, além dessas variáveis ali, a gente daí sim vai ter o lucro. Outro critério também é a fixação de uma margem de lucro, que é a diferença entre o preço de venda e o custo de unidade, né? Ela traduz o quanto que a empresa gera de receita adicional aos custos para fazer face às suas necessidades de distribuição de resultados, e aí nesse caso sim cobre também despesas, né? E isso está envolvido com custos indiretos, né? Que são aquilo que a gente viu nas outras aulas ali. E a partir dos custos da unidade vendida é aplicada a margem ali desejada. Também existe a fixação de ROI, onde o retorno sobre o investimento é um índice de avaliação financeira que indica a rentabilidade obtida por unidade monetária de investimento. Geralmente utiliza-se o lucro líquido como indicador, entretanto, para simplificar os cálculos, utiliza a receita de venda. E aí, só para a gente ter uma ideia de como é calculado o ROI, a gente pega a receita menos o custo, divide pelo custo. E aí chegamos ali ao critério de demanda. São as estratégias baseadas na demanda que procuram olhar primeiro para fora da empresa, fixando sua atenção ao mercado consumidor, né, o mercado-alvo que a empresa pretende atingir. Então, cobrar aquilo que o mercado pode pagar é um sistema de preços baseado estritamente na demanda. Quando os produtos de uma empresa são altamente diferenciados aos olhos dos consumidores e são bastante procurados, a empresa pode simplesmente fixar o preço no nível mais alto possível para a procura estimada no mercado selecionado. Se basear sua estratégia na demanda, a empresa pode fixar preços dependendo do mercado em que está tentando atingir e da presença ou da ausência de seus concorrentes. Aí temos ali o preço de penetração, né, ou preço de baixo, né, que essa estratégia objetiva é lançar um produto abaixo do preço de mercado de seus competidores direto. Com isso, a empresa oferece um benefício imediato aos compradores, que é ótimo quando se trata de empresas novas, né? Essa é uma estratégia geralmente para tentar desmantelar e desincentivar a concorrência a continuar naquele mercado. E muitas vezes as grandes empresas fazem isso com pequenas, né? Elas colocam o preço lá embaixo até que o pequeno concorrente feche ou ofereça a sua empresa à venda, e depois que acaba a competição eles vão lá e sobem o preço com uma margem maior. No pior caso, essa empresa compra mercado vendendo abaixo do ideal para depois que ela se torna conhecida, ela poderia levar os seus custos até os níveis compatíveis com o retorno esperado. Quando se trata de um novo produto, essa estratégia é denominada de penetração. Quando se trata de um produto existente, denomina-se estratégia de preço baixo. E aí temos também o critério de preço de paridade. Nesse caso, o preço cobrado tende a ser equivalente ao preço médio cobrado pelos principais concorrentes. Geralmente é utilizado por empresas que possuem um diferencial em seus produtos, mas que oferecem ao mesmo tempo para motivar a experimentação. E ali, por último, nesses critérios de custos, temos ali a estratégia, né, o skinning ou premium, né, que é uma estratégia baseada em um preço mais alto em relação aos principais concorrentes, geralmente suportados por uma inovação capaz de ser percebida pelos clientes a ponto deles pagarem mais por isso. Essa é uma estratégia arriscada para empresas novas e ela é denominada skinny no caso de uma introdução de um novo produto ou de premium no caso de um produto já existente. E aí entramos aqui no critério da concorrência, né? Esse é mais simples, e esse critério
também procura olhar primeiro para fora da empresa, ou seja, seu foco voltado para as práticas da concorrência, e as decisões baseadas nesse critério estão condicionadas aos movimentos que a concorrência pode fazer em caso se sinta ameaçado. E por último, a gente tem ali estratégias mistas, né, que nenhum dos 3 critérios exclui a utilização dos demais. Geralmente são utilizadas estratégias baseadas nos custos e no retorno do investimento para fixar patamares mínimos de preços a partir dos quais não se torna interessante concorrer naquele mercado ou segmento. As estratégias baseadas na demanda e na concorrência são balizamento final. E o preço fixado pela empresa não é quase sempre o preço para o consumidor final. Ele é simplesmente o preço pelo qual você vende para quem irá revender o seu produto ou serviço. Os seus distribuidores vão acrescentar uma margem de lucro aos seus produtos e serviços e isso tornará o preço dos produtos mais altos. E para finalizar, é importante destacar que a gente precisa analisar as despesas da empresa e a concorrência para precificar um produto. Não há como negar que grande parte dos empresários tem dificuldade de precificar seus produtos e é preciso prestar atenção em vários detalhes que acabam empregando a dívida quanto ao preço, estabelecendo realmente um preço justo e competitivo. E existem 2 formas básicas para a gente chegar no preço de venda. A primeira delas é fazendo um cálculo usando os nossos custos e despesas, e a segunda é definindo o preço com base no mercado dos nossos clientes. O processo de formação de preços é naturalmente abrangente e complexo, né? A não aceitação desse fato conduz normalmente a decisões erradas, e em muitos casos as consequências dessas decisões erradas não se fazem sentir de imediato, e isso vai dar problema só lá na frente, quando a empresa já estiver no meio da lama. E é exatamente nesse ponto que a precificação incorreta pode ser mais danosa para a empresa. Então, de maneira geral, né, se hoje eu fosse falar da maneira mais simples possível aí, como eu determino o preço do meu produto ou do meu serviço, basicamente eu incorreria primeiro a analisar se o meu produto é diferenciado ou não da concorrência, né? E se ele não é diferenciado, eu vou basicamente orbitar dentro de uma margem em relação ao preço dos meus concorrentes. Então, se meu produto não é diferenciado, os concorrentes cobram em média R$100, eu vou cobrar R$100, 95, 105, né, a depender de outros fatores também, como localização, distância do consumidor, né, e outros tipos de custos envolvidos. Já se o meu produto é diferenciado, aí eu posso utilizar mais ferramentas ali para tentar estimar um valor acima que represente esse custo de oportunidade a mais que o cliente estará comprando quando comprar o meu produto em relação ao cliente ou produto do concorrente. Então já envolve uma análise mais complexa. Pode também ter outros fatores que vão contribuir, como o público-alvo, se é um bem de luxo, se é um bem de classes mais baixas, né? Cada um tem suas peculiaridades ali. Fora isso, existem algumas estratégias que foram vistas na aula passada, né, que podem ser utilizadas ali para tentar ou mitigar a concorrência ou influenciar o consumidor a comprar mais produtos, né, ou a ter aquele comportamento que é o mais desejado, mais vantajoso para a empresa. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Caso haja dúvidas, mande mensagens ou comente aí. Muito obrigado. Até a próxima aula.